O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 1. Sambhava Parva. Capítulo 90. Yayati relata nascimento. Ashtaka disse: capaz de assumir qualquer forma que quisesses, tu viveste por 1 milhão de anos nos jardins de Nandana. Por que causa, o principal dentre aqueles que floresceram na era Krita, tu fostes compelido a deixar aquela região e vir para cá? Yayati respondeu: como parentes e amigos abandonam, neste mundo, aqueles cuja riqueza desaparece, também, no outro mundo, os celestiais com Indra como seu chefe abandonam os que perderam a virtude. Ashtaka disse: eu estou extremamente ansioso para saber como no outro mundo os homens podem perder a virtude. Dize-me também, ó rei, que regiões são alcançáveis por quais atitudes? Tu és conhecedor, eu sei, das ações e ditados dos grandes seres. Yayati respondeu: ó piedoso, aqueles que falam dos seus próprios méritos estão fadados a sofrerem o inferno chamado Bauma. Embora realmente emaciados e magros, eles parecem crescer sobre a terra, na forma de seus filhos e netos, somente para virar comida para urubus, cachorros e chacais. Portanto, ó rei, esse vício altamente censurável e mau deve ser reprimido. Eu agora, ó rei, te disse tudo. Dize-me o que mais eu devo falar. Ashtaka disse: quando a vida é destruída com a idade, urubus, pavões, insetos e vermes comem o corpo humano. Onde o homem então reside? Como ele também volta à vida? Eu nunca soube de nenhum inferno chamado Bauma na terra. Yayati respondeu: depois da dissolução do corpo, o homem, de acordo com seus atos, entra novamente no útero de sua mãe e fica lá em uma forma indistinta, e logo depois, assumindo uma forma distinta e visível, reaparece no mundo e caminha em sua superfície. Esse é o inferno na terra, Bauma, onde ele cai, pois ele não vê o término de sua existência e não age em direção à sua emancipação. Alguns moram por 60 mil anos, alguns, por 80 mil anos no céu, e então eles caem. E quando caem, eles são atacados por certos rakshasas na forma de filhos, netos, e outros parentes, que afastam seus corações do agir pela própria emancipação. Ashtaka perguntou: por qual pecado os seres, quando caem do céu, são atacados por aqueles ferozes rakshasas de dentes afiados? Porque eles não são reduzidos à aniquilação? Como eles entram no útero novamente, equipados com sentidos? Yayati respondeu: depois de cair do céu, o ser se torna uma substância sutil que vive na água. Aquela água se torna o sêmen, de onde vem a semente de vitalidade. Então, entrando no útero da mãe na época propícia feminina, ele se desenvolve no embrião e em seguida na vida visível como o fruto da flor. Entrando em árvores, plantas e outras substâncias vegetais, água, ar, terra e espaço, aquela semente aquosa de vida assume a forma quadrúpede ou bípede. Esse é o caso de todas as criaturas que você vê. Ashtaka disse: ó, dize-me, eu te peço, porque eu tenho as minhas dúvidas. Um ser que recebeu uma forma humana entra no útero em sua forma própria ou em alguma outra? Como ele também adquire sua forma distinta e visível, olhos e orelhas e consciência também. Questionado por mim, ó, explica tudo isso. Tu és, ó Pai, conhecedor das ações e ditados dos grandes seres. Yayati respondeu: segundo os méritos de suas ações, o ser que em uma forma sutil é coinerente na semente que é derramada no útero é atraída pela força atmosférica para propósitos de renascimento. Esse então se desenvolve lá com o tempo, primeiro vira embrião, e é em seguida provido do organismo físico visível. Saindo do útero no tempo oportuno, ele se torna consciente de sua existência como homem, e com suas orelhas se torna consciente do som, com seus olhos, da cor e forma, com seu nariz, dos aromas, com sua língua, do gosto, com todo o seu corpo, do toque, e com sua mente, das ideias. É assim, o Ashtaka, que esse corpo grosseiro e visível se desenvolve a partir da essência sutil. Ashtaka perguntou: depois da morte o corpo é queimado ou destruído de outra maneira?
reduzido a nada após essa dissolução, por qual princípio uma pessoa revive? E Ayat disse, ó leão entre reis, a pessoa que morre assume uma forma sutil, e retendo a consciência de todos os seus atos. Como em um sonho ela entra em outra forma com uma velocidade mais rápida do que a do próprio ar. Os virtuosos obtêm formas superiores, e os viciosos formas inferiores de existência. Os viciosos se tornam vermes e insetos. Eu não tenho nada mais a dizer, ó tu de alma grande e pura. Eu disse a ti como os seres nascem, depois do desenvolvimento das formas embrionárias, como criaturas de 4 pés, 6 pés e outras com mais pés. O que mais tu me perguntarás? Ashtaka disse, como, ó Pai, os homens chegam àquelas regiões superiores de onde não há retorno para a vida terrena? É por meio do ascetismo ou pelo conhecimento. Como também uma pessoa pode gradualmente alcançar regiões felizes? Questionado por mim, responde integralmente. E Ayat respondeu, os sábios dizem que para os homens há 7 portões através dos quais a admissão ao céu pode ser ganha. Há ascetismo, benevolência, tranquilidade mental, autodomínio, modéstia, simplicidade e bondade para com todas as criaturas. Os sábios também dizem que uma pessoa perde tudo isso por consequência da vaidade. O homem que, tendo adquirido conhecimento, se considera um erudito, e com sua erudição destrói a reputação de outros, nunca alcança as regiões de felicidade indestrutível. Aquele conhecimento também não torna seu possuidor competente para alcançar Brahma. Estudo, taciturnidade, culto perante o fogo e sacrifícios, esses 4 removem todo temor. Quando, no entanto, eles estão misturados com vaidade, em vez de removerem eles causam o temor. O sábio nunca deve exultar por receber honras nem sofrer por causa de insultos. Por isso é só o sábio que honra os sábios, o mal nunca age como o virtuoso. Eu tenho doado tanto, eu tenho realizado tantos sacrifícios, eu tenho estudado tanto, eu tenho cumprido esses votos. Essa vaidade é a raiz do medo. Portanto, tu não deves te entregar a esses sentimentos. Os homens eruditos que aceitam como seu amparo somente o imutável, inconcebível Brahma que sempre derrama a bênção sobre pessoas virtuosas como tu desfrutam de paz perfeita aqui e na vida após a morte. Capítulo 91. Ashtaka pergunta sobre Grihastas, Bhikshus, Brahmacharis, Vanaprashtas e modos de vida Muni. Ashtaka disse, os conhecedores dos Vedas diferem em opinião quanto a como os seguidores de cada um dos 4 modos de vida, Grihastas, Bhikshus, Brahmacharis, e Vanaprashtas, devem se comportar para adquirir mérito religioso. E Ayat respondeu, isto é o que um Brahmachari deve fazer. Enquanto mora na casa de seu preceptor, ele deve receber aulas somente quando o preceptor o convocar para isso. Ele deve se encarregar do serviço ao seu preceptor sem esperar pelas ordens do último. Ele deve se levantar da cama antes do preceptor, e ir para a cama depois que o preceptor for dormir. Ele deve ser humilde, deve ter suas paixões sob total controle, deve ser paciente, vigilante e dedicado aos estudos. É somente dessa forma que ele pode alcançar o sucesso. É dito na mais antiga Upanishad que um Grihasta, adquirido riqueza por meios honestos, deve realizar sacrifícios, deve sempre dar alguma coisa em caridade, deve realizar os ritos de hospitalidade para todos os que chegarem à sua residência, e nunca deve usar algo sem dar uma porção disso para outros. Um Muni, sem procurar por florestas, dependente da sua própria energia, deve se abster de todas as ações violentas, deve dar alguma coisa em caridade e não deve nunca infligir dor a nenhuma qualquer criatura. É só dessa forma que ele pode alcançar o sucesso. E, de fato, um verdadeiro bhikshu aquele que não se sustenta por nenhum trabalho manual, que possui numerosos talentos, que tem suas paixões sob total controle, que não tem relação com assuntos mundanos, que não dorme sob o abrigo do telhado de um chefe de família, que não tem esposa, e que percorrendo um pouco do caminho todo dia viaja por grande parte do país.
Um homem erudito deve adotar um modo de vida vanaprastha depois da realização dos ritos necessários, quando ele for capaz de controlar seus apetites por prazer e o desejo de adquirir posses de valor. Quando alguém morre nas florestas levando um modo de vida vanaprastha, ele faz com que seus antepassados e sucessores, contando 10 gerações incluindo ele mesmo, se unam com a essência divina. Ashtaka perguntou, quantos tipos de munis existem, praticantes do voto de silêncio? E Ayati respondeu, de fato, um muni quem, embora vivendo nas florestas, tem um lugar habitado por perto, ou quem, embora morando em um lugar habitado, tem as florestas por perto. Ashtaka perguntou o que é designado por muni. E Ayati respondeu, um muni, se afastando de todos os objetos mundanos, vive nas florestas. E embora ele nunca possa procurar se rodear daqueles objetos que são obteníveis em um lugar habitado, ele pode ainda assim obtê-los todos por virtude de seu poder ascético. Pode realmente ser citado como um muni, alguém que mora nas florestas tendo um lugar habitado por perto. Além disso, um homem sábio afastado de todos os objetos mundanos pode viver em uma aldeia levando a vida de um eremita. Ele nunca pode exibir o orgulho de família, nascimento ou erudição. Vestido escassamente, ele pode ainda se considerar como vestido nas mais ricas vestimentas. Ele pode descansar contente com comida o suficiente para o sustento da vida. Tal pessoa, embora morando em um lugar habitado, vive nas florestas. A pessoa que, com as paixões sob controle completo, adota o voto de silêncio, se abstendo de agir e não nutrindo desejos, alcança o sucesso. Porque tu não deverias, de fato, reverenciar o homem que vive de alimento puro, que sempre se abstém de ferir outros, cujo coração é sempre puro, que se mantém no esplendor de atributos ascéticos, que está livre do peso do desejo, que se abstém de ferir mesmo quando sancionado pela religião, emaciado por austeridades e reduzido em carne, medula e sangue, tal homem não conquista só este, mas também um mundo mais alto. E quando o muni se senta em meditação yogi, tornando-se indiferente à felicidade e tristeza, honra e insulto, ele então deixa o mundo e desfruta de comunhão com Brahma. Quando o muni pega comida como o vinho e outros animais sem providenciá-la anteriormente sem nenhuma gula, como um bebê adormecido se alimentado no colo da mãe, então como o espírito que permeia tudo ele se identifica com todo o universo e alcança a salvação. Capítulo 92. Ashtaka e Pratardana oferecem presentes para Ayati, e Ayati recusa. Ashtaka perguntou, quem entre estes, ó rei, ambos empenhando-se constantemente como o sol e a lua, alcança primeiro a comunhão com Brahma, o asceta ou o homem de conhecimento? E Ayati respondeu, o sábio, com a ajuda dos Vedas e do conhecimento, tendo averiguado que o universo visível é ilusório, imediatamente percebe o Espírito Supremo como a única essência independente existente. Enquanto aqueles que se dedicam à meditação de yoga levam tempo para adquirir o mesmo conhecimento, pois é só pela prática que esses últimos se livram da consciência de qualidade. Daí o sábio alcança primeiro a salvação. Então também se a pessoa dedicada ao yoga não encontra tempo suficiente em uma vida para alcançar o sucesso, sendo desencaminhada pelas atrações do mundo, em sua próxima vida ela é beneficiada pelo progresso já alcançado, pois ela se devota pesarosamente à busca de êxito. Mas o homem de conhecimento sempre contempla a unidade indestrutível, e, portanto, embora imerso em prazeres mundanos, no fundo nunca é afetado por eles. Portanto, não há nada para impedir sua salvação. Aquele, no entanto, que falha em obter conhecimento deve ainda se dedicar à piedade como dependente da ação, sacrifícios. Mas aquele que se dedica a essa piedade movido pelo desejo de salvação não pode nunca alcançar o sucesso. Seus sacrifícios não dão frutos e compartilham da natureza da crueldade. A piedade que depende da ação que não procede do desejo de resultados é, no caso de tais homens, o próprio yoga. Ashtaka disse, ó rei, tu pareces um homem jovem, és bonito e estás ornado com uma guirlanda celeste. Teu esplendor é grandioso.
De onde tu vens e para onde vais? És mensageiro de quem? Tu estás descendo para a terra. E Ayat disse, caído do céu após a perda de todos os meus méritos religiosos, eu estou condenado a entrar no inferno terra. De fato, eu irei para lá depois de ter terminado a minha conversa contigo. Mesmo agora os regentes dos pontos do universo me mandam ir logo para lá. E, ó rei, eu obtive como uma bênção de Indra que embora eu devesse cair sobre a terra eu ainda cairia entre os sábios e virtuosos. Vocês todos que estão reunidos aqui são sábios e virtuosos. Ashtaka disse, tu és conhecedor de tudo. Eu te pergunto, ó rei, há alguma região para eu desfrutar no céu ou no firmamento? Se houver então tu não cairás, embora caindo. E Ayat respondeu, ó rei, há tantas regiões para tu desfrutares no céu quanto o número de vacas e cavalos sobre a terra com os animais nas selvas e nas colinas. Ashtaka disse, se há mundos para eu desfrutar, como frutos dos meus méritos religiosos, no céu, ó rei, eu os dou todos para ti. Portanto, embora caindo, tu não cairás. Ó, aceita logo todos eles, onde quer que eles estejam, no céu ou no firmamento. Que a tua tristeza cesse. E Ayat respondeu, o melhor dos reis, somente um Brahmane conhecedor de Brahma pode aceitá-los como presente, mas não alguém como nós. E, o monarca, eu mesmo tenho doado para Brahmanes como se deve. Que nenhum homem que não seja um Brahmane e que nenhuma esposa de um Brahmane erudito viva em infâmia por aceitar doações. Enquanto na terra, eu sempre desejei realizar ações virtuosas. Nunca tendo agido assim antes, como agora eu aceitarei um presente? Pratardana que estava entre eles então perguntou, ó tu de bela forma, eu me chamo Pratardana. Eu te pergunto se há mundos para eu desfrutar como frutos dos meus méritos religiosos, no céu ou no firmamento. Responde-me, tu és conhecedor de tudo. E Ayat disse, ó rei, mundos incontáveis, cheios de felicidade, refulgentes como o disco solar, e onde a dor nunca mora, te esperam. Se tu habitares em cada um deles por somente 7 dias eles ainda assim não se esgotarão. Pratardana disse, esses então eu dou a ti. Portanto, embora caindo, tu não deves cair. Que os mundos que são meus sejam teus, estejam eles no firmamento ou no céu. Ó, aceita-os logo. Que a tua dor cesse. E Ayat respondeu, o monarca, nenhum rei de igual energia deve desejar receber como presente os méritos religiosos de outro rei adquiridos por austeridades de yoga. E nenhum rei que sofre calamidade através do destino deve, se sábio, agir de modo censurável. O rei mantendo seu olhar fixo sempre na virtude deve andar pelo caminho da virtude como eu faço e, sabendo quais são seus deveres, não deve agir tão sovinamente como tu indicaste. Quando outros desejosos de adquirir méritos religiosos não aceitam presentes, como posso eu fazer o que eles mesmos não fazem? Na conclusão desse discurso, aquele melhor dos reis, Ayat, foi então abordado por Vasumati nas seguintes palavras. Capítulo 93. Vasumati se viu também oferecem para Ayat, todos eles ascendem para o céu. Vasumati disse, eu sou Vasumati, o filho de Oshadasva. Eu pergunto a ti, ó rei, se há quaisquer mundos para eu desfrutar como frutos dos meus méritos religiosos, no céu ou no firmamento. Tu és, ó de grande alma, conhecedor de todas as regiões sagradas. E Ayat respondeu, há tantas regiões para tu desfrutares no céu quanto o número de lugares no firmamento, na terra e nos 10 pontos do universo iluminados pelo sol. Vasumati então disse, eu as dou para ti. Que as regiões que são para mim sejam tuas. Portanto, embora caindo, tu não cairás. Se aceitá-las como presente é impróprio para ti, então, o monarca, compre-as por uma bagatela. E Ayat respondeu, eu não me lembro de alguma vez ter comprado e vendido alguma coisa injustamente. Isso nunca foi feito por outros reis. Portanto como eu farei isso? Vasumati disse, se comprá-las, ó rei, é considerado por ti como impróprio, então as aceita como doadas por mim.
Por mim mesmo eu respondo que eu nunca irei para aquelas regiões que são para mim. Que elas, portanto, sejam tuas. Sivi então se dirigiu ao rei assim: Eu sou, ó rei, Sivi por nome, o filho de Uzinara. Ó pai, há no firmamento ou no céu quaisquer mundos para eu desfrutar. Tu conheces todas as regiões que alguém possa desfrutar como fruto de seu mérito religioso. E Ayat disse: Tu nunca, por palavras ou em mente, desconsideraste os honestos e virtuosos empregados por ti. Há mundos infinitos para tu desfrutares no céu, todos brilhantes como o relâmpago. Sivi então disse: Se tu consideras sua compra como imprópria, eu os dou para ti. Aceita todos eles, ó rei. Eu nunca irei para aquelas regiões onde os sábios nunca sentem a mínima inquietação. E Ayat respondeu: Ó Sivi, tu, de fato, obtiveste para ti mesmo, possuidor da destreza de Indra, mundos infinitos. Mas eu não desejo desfrutar de regiões dadas a mim por outros. Portanto, eu não aceito o teu presente. Ashtaka então disse: Ó rei, cada um de nós tem expressado o seu desejo de dar os mundos que adquirimos por méritos religiosos. Tu não os aceitaste. Mas, deixando-os para ti, nós desceremos a terra inferno. E Ayat respondeu: Vocês todos são amantes da verdade e sábios. Deem-me o que eu merecer. Eu não poderei fazer o que eu nunca fiz antes. Ashtaka então disse: De quem são aqueles 5 carros dourados que nós vemos? Os homens vão para as regiões de felicidade eterna neles. E Ayat respondeu: Aqueles 5 carros dourados expostos em glória, e ardentes como fogo, de fato, levarão vocês para as regiões de felicidade. Ashtaka disse: Ó rei, sobe naqueles carros e vai para o céu. Nós podemos esperar. Nós te seguiremos no momento certo. E Ayat disse: Nós todos podemos ir juntos. De fato, todos nós conquistamos o céu. Vejam, o glorioso caminho para o céu se torna visível. Vaisampayana continuou: Então todos aqueles excelentes monarcas naqueles carros foram para o céu ganhando entrada nele, iluminando todo o firmamento pela glória de suas virtudes. Então Ashtaka, quebrando o silêncio, perguntou: Eu sempre tinha pensado que Indra era meu amigo especial, e por isso eu, de todos os outros, deveria primeiro obter a entrada no céu. Mas como aquele filho de Uzinara, Sivi, já nos deixou para trás? E Ayat respondeu: Aquele filho de Uzinara deu tudo o que possuía para alcançar a região de Brahman. Portanto, ele é o principal entre nós. Além disso, a generosidade de Sivi, ascetismo, verdade, virtude, modéstia, perdão, amabilidade, desejo de realizar bons atos têm sido tão grandiosos que ninguém poderia medi-los. Vaisampayana continuou: Depois disso Ashtaka, impelido pela curiosidade, outra vez questionou seu avô materno parecido com o próprio Indra, dizendo: Ó rei, eu te peço, me dize realmente de onde tu és, quem és, e de quem és filho. Há algum outro Brahmana ou Kshatriya que fez o que tu fizeste na terra? E Ayat respondeu: Eu digo-te realmente, eu sou Yayat, o filho de Nausha e o pai de Puru. Eu fui senhor de toda a terra. Vocês são meus parentes, eu digo-te realmente, eu sou o avô materno de vocês todos. Tendo conquistado toda a terra, eu dei roupas aos brahmanes e também uma centena de belos cavalos adequados para oferendas sacrificais. Por tais ações de virtude os deuses se tornam propícios àquele que as realiza. Eu também dei aos brahmanes toda esta terra com seus cavalos e elefantes e vacas e todas as espécies de riquezas em ouro, junto com 100 arbudas de excelentes vacas leiteiras. A terra e o firmamento existem devido à minha verdade e virtude, o fogo ainda queima no mundo dos homens devido à minha verdade e virtude. Nunca uma palavra falada por mim foi falsa. É por isso que os sábios adoram a verdade. O Ashtaka, tudo que eu te disse, e Pratardana, e Vasumati, é a própria verdade. Eu sei com certeza que os deuses e os rishis e todas as mansões dos abençoados são encantadores somente por causa da verdade que caracteriza todos eles.
Aquele que sem malícia ler devidamente para Brahmanes este relato da nossa ascensão para o céu sem dúvida alcançará os mesmos mundos que nós. Vaisampayana continuou, foi assim que o rei ilustre Yayati de grandes realizações, resgatado por seus descendentes, parentes, mas não em linha direta, ascendeu para o céu, deixando a terra e cobrindo os 3 mundos com a fama dos seus atos. Capítulo 94. Linhagem de Puru a Santano. Janamejaya disse, ó encantador, eu desejo ouvir as histórias daqueles reis que eram descendentes de Puru. Fala-me como cada um era possuidor de coragem e realizações. Eu, de fato, soube que na linha de Puru não houve um único que não tivesse bom comportamento e destreza, ou que não tivesse filhos. Ó tu de riqueza ascética, eu desejo ouvir em detalhes as histórias daqueles monarcas famosos, dotados de conhecimento e de todos os talentos. Vaisampayana disse, perguntado por ti, eu te direi tudo acerca dos reis heróicos da linhagem de Puru, todos iguais a Indra em destreza, possuidores de grande riqueza e autoridade sobretudo por causa das suas muitas habilidades. Puru teve com sua mulher Paushti 3 filhos, Pravira, Esvara e Raudrasva. Todos eram poderosos guerreiros em carros. Entre eles Pravira foi o perpetuador da dinastia. Pravira teve com sua mulher Suraseni um filho chamado Manazil. E o último de olhos como pétalas de lótus teve sob seu domínio toda a terra limitada pelos 4 mares. E Manazil teve como sua mulher Salviri. E ele gerou nela 3 filhos chamados Sakta, Saana, e Vagmi. E eles foram heróis em batalha e poderosos guerreiros em carros. O inteligente e virtuoso Kaudrasva gerou na Apsara Misrakese 10 filhos que foram todos grandes arqueiros. E eles todos se tornaram heróis, realizando em honra dos deuses numerosos sacrifícios. E eles todos tiveram filhos, eram eruditos em todos os ramos de conhecimento e sempre dedicados à virtude. Eles eram Risheil, e Kaksheil e Vrkeil de grande coragem, Standleil, Ivaneil, e o famoso Jaleil, Tegeil de grande força e inteligência e Satyeil da bravura de Indra, Dharmeil, e Sanateil, o 10º, da coragem dos celestiais. Entre todos eles Risheil se tornou o monarca de toda a terra e foi conhecido pelo nome de Anadrishti. E em destreza ele era como vazava entre os celestiais. E Anadrishti teve um filho de nome Matinara que virou um famoso e virtuoso rei e realizou o Rajasuya e o sacrifício de cavalo. E Matinara teve 4 filhos de heroísmo imensurável, Tansu, Maya, Atira Tedruil de glória incomensurável. Entre eles, Tansu de grande destreza virou o perpetuador da linhagem Puru. E ele subjugou toda a terra e adquiriu grande fama e esplendor. E Tansu gerou um filho de grande destreza chamado Ilina. E ele virou o principal de todos os conquistadores e trouxe o mundo sob a sua total submissão. Ilina gerou em sua mulher Ratantara 5 filhos, sendo Dushmanta o primeiro, todos iguais aos 5 elementos em poder. Eles eram Dushmanta, Sura, Bhima, Pravasu e Vasu. E, ó Janamejaya, o mais velho deles, Dushmanta, virou rei. E Dushmanta teve com sua mulher Sakuntala um filho inteligente chamado Bharata que se tornou rei. E Bharata deu seu nome à linhagem da qual ele foi o fundador. E é por causa dele que a fama dessa dinastia se espalhou totalmente. E Bharata gerou em suas 3 esposas 9 filhos ao todo. Mas nenhum deles era como seu pai e assim Bharata não estava satisfeito com eles. Suas mães, portanto, ficaram zangadas e mataram todos eles. A procriação de filhos por Bharata, portanto, foi infrutífera. O monarca então realizou um grande sacrifício e através da graça de Bharadvaja obteve um filho chamado Bhumanyu. E então Bharata, o grande descendente de Puru, se considerando como realmente possuidor de um filho, instalou o principal da linhagem Bharata, aquele filho como seu herdeiro legítimo. E Bhumanyu gerou em sua mulher, Pushkarini, 6 filhos chamados Suotra, Sutri, Suavi, Sujeia, de Viratekshika. O mais velho deles todos, Suotra, obteve o trono e realizou muitos rajasuyas e sacrifícios de cavalos.
e Suotra trouxe sob seu domínio toda a terra cercada por sua faixa de mares e cheia de elefantes, vacas e cavalos, e toda a sua riqueza de pedras preciosas e ouro. E a terra afligida pelo peso de inúmeros seres humanos e elefantes, cavalos, e gatos estava prestes a afundar. E durante o virtuoso reinado de Suotra a superfície de toda a terra foi pontilhada por toda parte com centenas e milhares de estacas de sacrifícios. E o Senhor da terra, Suotra, gerou em sua mulher Aikshaki 3 filhos, Ajamida, Sumida e Purumida. O mais velho deles, Ajamida, foi o perpetuador da linhagem real. E ele gerou 6 filhos. Riksha nasceu do útero de Dumini, Dushmanta e Parameshtim, de Nili, e Jano, Jala e Rupina nasceram de Kesini. Todas as tribos dos Panchalas são descendentes de Dushmanta e Parameshtim. E os Kushikas eram os filhos de Jano de coragem imensurável. E Riksha, que era um mais velho do que Jala e Rupina, virou rei. E Riksha gerou Samvarana, o perpetuador da linha real. E, ó rei, é sabido por nós que enquanto Samvarana, o filho de Riksha, estava governando a terra, ocorreu uma grande perda de pessoas por causa da fome, pestilência, seca e doenças. E os príncipes Bharata foram batidos pelas tropas de inimigos. E os Panchalas, partindo para invadir a terra com seus 4 tipos de tropas, logo a trouxeram sob o seu domínio total. E com suas 10 Akshauhines o rei dos Panchalas derrotou o príncipe Bharata. Samvarana então, com sua mulher e ministros, filhos e parentes, fugiu com medo, e se abrigou na floresta nas margens do Sindhu estendida ao pé das montanhas. Lá os Bharatas viveram por 1000 anos completos, dentro de sua fortaleza. E depois de terem vivido lá por 1000 anos, um dia o ilustre Rishi Vasishtha se aproximou dos exilados Bharatas, que, saindo ao seu encontro, saudaram o Rishi e o reverenciaram pela oferta de Arghya. E agradando com reverência, eles relataram tudo ao Rishi ilustre. E depois que ele estava em seu assento, o próprio rei se aproximou do Rishi e dirigiu-se a ele, dizendo: "Sê tu nosso sacerdote, ó ilustre. Nós nos esforçaremos para recuperar o nosso reino." E Vasishtha respondeu aos Bharatas dizendo, com um sinal de assentimento: "É sabido por nós que Vasishtha então instalou o príncipe Bharata na soberania de todos os Kshatriyas sobre a terra, fazendo pela virtude de seus mantras aquele descendente de Puru, tão forte quanto os verdadeiros chifres do touro selvagem ou as presas dos elefantes selvagens." E o rei retomou sua capital, que havia sido tirada dele uma vez, mas fez todos os monarcas lhe prestarem homenagem. O poderoso Samvarana, assim instalado mais uma vez na soberania real de toda a terra, realizou muitos sacrifícios nos quais os presentes aos Brahmanes foram grandiosos. Samvarana gerou em sua mulher, Tapati, a filha de Surya, um filho chamado Kuru. Este Kuru era extremamente virtuoso e, portanto, ele foi instalado no trono por seu povo. É por seu nome que o campo chamado Kuru Jangala se tornou tão famoso no mundo. Dedicado ao ascetismo, ele tornou aquele campo, Kurukshetra, sagrado por praticar ascetismo lá. E foi ouvido por nós que a esposa de Kuru, a inteligente Vaini, deu à luz 5 filhos, Avikshit, Bhavishyanta, Shaitrarata, Muni e o célebre Janamejaya. E Avikshit gerou o poderoso Parikshit, Savalasva, Adiraja, Viraja, Salmali de grande força física, os Shaisravas, Bangakara e Jitari, o 8º. Na linhagem desses nasceram, como resultado de seus atos piedosos, 7 poderosos guerreiros em carros encabeçados por Janamejaya. E para Parikshit nasceram filhos que eram todos conhecedores dos segredos da religião e do lucro. E eles se chamavam Kakshasena e Ugrasena, e Chitrasena dotado de grande energia, e Indrasena e Sushena e Bhimazena. E os filhos de Janamejaya eram todos dotados de grande força e viraram célebres no mundo inteiro. E eles eram Dhritarashtra, que era o mais velho, e Pandu e Valika, e Nishada dotado de grande energia, e então o poderoso Janvunada, e então Kundudara e Padati e então Vasati, o 8º. E eles eram todos competentes em moralidade e lucro e bondosos para com todas as criaturas. Entre eles Dhritarashtra virou rei.
E Dhritarashtra teve 8 filhos: Kuntika, Asti, Vitarka, Krata o quinto, Avisravas, Indraba, e Bhumani o invencível. E Dhritarashtra teve muitos netos, dos quais 3 somente foram famosos. Eles eram, ó rei, Pratipa, Dharmanetra, Sunetra. Entre esses 3 Pratipa tornou-se inigualável sobre a terra. E, ó touro da raça Bharata, Pratipa gerou 3 filhos, Devapi, Santanu e Valika, o poderoso guerreiro em carro. Devapi, o mais velho, adotou o modo ascético de vida, impelido pelo desejo de beneficiar seus irmãos. E o reino foi obtido por Santanu e pelo poderoso guerreiro em carro Valika. O monarca, além disso, nasceram na linhagem de Bharata numerosos outros monarcas excelentes, dotados de grande energia e que eram como os próprios rishis celestes em virtude e poder ascético. E assim também na linhagem de Manu nasceram muitos poderosos guerreiros em carros como os próprios celestiais, que por seu número expandiram a dinastia a proporções gigantescas.